amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. Você é burro. E a tua mamãe? E a tua mamãe? E a tua mamãe? Muito bem. Isso. Olha isso, batendo. Deputado federal. Tira esse canalha daí! Canalha é teu pai! Vem dizer na minha cara que isso é homem! Vem! Vem! Tu vai ver o foguete que tu vai levar! Quem é canalha? Quem é canalha? Quem é canalha? O regimento, a Constituição e, mais especificamente, o Código de Ética determina, relator, uma pena específica para esse tipo de caso. O artigo 10 diz: são as seguintes as penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com decoro parlamentar. Inciso 1, censura verbal ou escrita. Aí, quando você vai para o artigo 12, a censura escrita será aplicada pela mesa por provocação do ofendido nos casos de incidência das condutas previstas no inciso 3 do artigo 5º. Mas o que é o inciso 3, artigo 5º? Quando você vai, então, ao inciso 3, artigo 5º, está aqui. Atentam ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas puníveis na forma desse código: praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou comissão de respectivos presidentes. Está aqui a pena. A pena está prevista no que dispõe taxativa, no que dispõe o regramento da própria Câmara. E eu lhe pergunto, depois do que eu falei, desses pedidos de cassação do PSOL, inclusive contra a minha pessoa, se eu tivesse chutado a sua bunda, qual seria a postura do PSOL? Se eu tivesse agredido a sua esposa, se eu tivesse agredido um militante do PSOL, qual seria a postura que o senhor estaria nessas cadeiras neste momento tendo? O senhor estaria pedindo, além da minha cassação, pela régua de vocês, o senhor estaria pedindo a prisão, como foi feito com o Daniel Silveira, que está preso por palavras. Então, usando a sua régua moral e do seu partido, não conte com o meu voto. Eu, como cidadão e como deputado, acho errado caçar um deputado por esse motivo. Mas usando o seu precedente que o seu partido tem, votarei favorável. Obrigado, presidente. Você dá a palavra para falar contra o parecer, o nobre deputado Rubens Pereira Júnior. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Presidente, eu queria tranquilizar o representado, nesse caso recorrente, deputado Glauber Braga, que eu não irei lhe julgar nem com base na minha régua ou na sua régua, nem com base
nas suas posições políticas ou do seu partido. Eu irei lhe julgar usando a seguinte régua: a Constituição Federal. Usando outra régua neste caso, tá aqui, ó, Código de Ética da Câmara dos Deputados. Esta será a minha régua. Obrigada, presidente. Tinha um rapaz aqui acompanhando a nossa CCJ, eu não vou dizer o nome dele porque o que ele quer é ficar famoso, eu tenho certeza, ele veio aqui para isso. Mas eu quero registrar que ele estava aqui presente. Era um sujeito que estava com uma camiseta vermelha que simulava uma camiseta do MST, mas se tratava de uma provocação. Estava de boina, estava aqui com uma lapela, com uma câmerazinha ligada, pronto para abordar um ou outro parlamentar aqui da esquerda que foi rapidamente avisado do que se tratava. E queria fazer o quê, presidente? Nobres colegas deputados, a mesma coisa de sempre. Fazer uma abordagem, fingir que se tratava de um militante de esquerda, fazer uma provocação, gravar, fazer cortes nas redes sociais para quem sabe tentar viralizar, ser candidato nas próximas eleições, quem sabe conseguir se eleger. Todos, sem exceção, parlamentares que vieram aqui dizendo que o Glauber merece ser cassado, são os que estão defendendo o golpe do 8 de janeiro. Eu pude anotar e pude ver todas as argumentações. Não teve nenhum deputado que veio aqui dizer, bem, eu acho que a pena é razoável, eu acho sim que agredir tem que restar a cassação. Porque se forem para o debate sobre o que aconteceu e sobre o que diz o Código de Ética, não vão ter condição de sustentar essa posição. É evidente que isso é uma retaliação à esquerda combativa, que luta contra o golpismo e defende a classe trabalhadora, lutou contra o Bolsonaro e vai seguir lutando. E por mais que queiram caçar o Glauber, não conseguirão, porque o pessoal vai continuar aqui, vai se multiplicar, a gente vai seguir organizando os trabalhadores e enfrentando o golpismo, sem anistia. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. O plenário da Câmara dos Deputados não pode atender à Comissão de Ética e cassar Glauber porque o STF anula a decisão. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou na noite de ontem o recurso do deputado Glauber Braga contra a própria cassação. Com isso, o caso terá decisão no plenário da Casa. Foram 44 votos a favor e 22 contra o relatório do deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, que negou o recurso apresentado pelo Glauber e argumentou que o Conselho de Ética da Casa seguiu o rito legal. Mas a cassação do mandato pela causa alegada não será bem assim, porque o Código de Ética da Câmara dos Deputados e a jurisprudência formada pela própria Casa mostram que se trata de um processo fraudulento. Em primeiro lugar, a Câmara dos Deputados jamais cassou o mandato de um membro por agressão. Glauber seria o primeiro. Aliás, um dos deputados bolsonaristas que votou pela cassação de Glauber, o deputado Éder Mauro, do PL paraense, fez exatamente a mesma coisa que Glauber e não foi cassado. O bancário Bruno Silva levou 2 tapas no rosto após discutir com o deputado Éder Mauro em junho do ano passado. A confusão começou após Silva gritar "Presonaro na papuda", em referência às investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não é só isso que torna injusta a cassação de Glauber. O próprio deputado mostrou ontem que o Código de Ética da Câmara prevê apenas advertência por escrito no caso de agressão. Aí é que entra a Justiça. No caso, a esfera da Justiça, que trata dos temas referentes às casas legislativas federais, ou seja, Câmara e Senado, é o STF. Glauber deu a dica. O texto do Código de Ética pune com advertência por escrito casos de agressão. Por isso, nenhum parlamentar foi cassado até hoje por essa razão. Não será nenhuma novidade o STF barrar a cassação fraudulenta de Glauber, pois o tribunal dispõe sobre os mandatos dos parlamentares o tempo todo, sobre mandatos também de governadores e até de presidentes, e pode tirar ou manter mandatos.
já manteve vários e o de Glauber será só mais um, como você verá nesta edição. Muito bem, a Câmara nunca cassou o mandato de um deputado por agressão. A punição a Glauber seria inédita. Eventual cassação do mandato de Glauber, que a Câmara dos Deputados está inclinada a aprovar, representará, se concretizada, uma medida inédita e será a primeira vez que um deputado sofrerá essa punição por ter cometido uma agressão física. Muito bem, a CCJ da Câmara não quis saber de nada e rejeitou o recurso de Glauber e a cassação do deputado pode ser votada no segundo semestre. Mas será que passa essa cassação? Será que é assim fácil? Inventam aí uma regra nova só para um deputado e cassa? Não, não é bem assim. Você viu aqui a discussão, o bate-boca do deputado do PL. Qual é a diferença entre o que fez o deputado do PL e o que fez o Glauber? Na verdade, o deputado do PL bateu no rosto, né? Enquanto o Glauber tirou o sujeito de dentro da Câmara e deu um pontapé no traseiro dele, esse cidadão deu um tapa no rosto do indivíduo que o confrontou. O bancário Bruno Silva levou 2 tapas no rosto após discutir com o tal do Éder Mauro. Então, aí a gente tem que vir nós temos que vir à lei que regulamenta a atuação dos deputados. A gente vem primeiro no artigo 12 do Código de Ética da Câmara dos Deputados. Artigo 12. A censura escrita será aplicada pela mesa por provocação do ofendido, nos casos de incidência nas condutas previstas no inciso 2 do artigo 5. Aí você vem ao artigo 5º. Atentam ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas. E uma delas está no inciso 3º, que é praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados. Então, como diz no artigo 12, a pena para essa infração de um deputado é advertência por escrito e não pode inaugurar cassação por agressão, violando o Código de Ética e violando também, minha amiga, meu amigo, violando o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e violando também a própria jurisprudência, não é? Violando, inclusive, a isonomia entre os deputados, porque você tem um outro deputado que fez a mesma coisa e não está sofrendo processo de cassação. Foi negado o processo de cassação dele pela Comissão de Ética, porque ele é do partido da maioria, ele é bolsonarista. Então, bolsonarista pode ir, deputado de esquerda não pode. Então, isso passa no Supremo? Claro que não. O Supremo Tribunal Federal é o foro para dirimir as questões das casas legislativas federais. E o STF o tempo inteiro mantém e tira mandatos de deputados. Aqui você vê uma notícia que o STF manteve mandatos de deputados em julgamento de sobras eleitorais. Aqui o STF tem maioria para retirar mandato de 7 deputados federais. Aqui o STF derruba regras de sobras eleitorais, mas mantém o mandato de 7 deputados. Aqui o STF mantém mandato do deputado federal Marcelo Ramos. Então, não é novidade, não é? Ministro do STF mantém mandato de Popó, suplente da coligação, que outro partido queria tirar o mandato dele, porque ele mudou de partido, não é? Então, não há diferença nenhuma entre esses casos e o caso do Glauber. Na verdade, o caso do Glauber é mais grave por uma única razão. Veja só, o caso do Glauber é mais grave porque está sendo feita uma perseguição política contra ele. Para que serve a justiça? A justiça serve para ser justa, para impedir que ocorram injustiças como essa, e quem decide o que é e o que não é justo e legal na Câmara dos Deputados é o STF e vai interromper esse absurdo
que é a cassação do Glauber e que atenta contra as leis e o próprio bom senso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.